20 minutos, o podcast do Colégio Salesiano Santa Terezinha. Eu sou o Rian Herman. E eu sou a Mariana Souza. E hoje nós estamos aqui com o Daniel Alfaro. Prazer estar com vocês, querido. Uma alegria. Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação voltar aqui no colégio depois de 12 anos, né, que eu terminei os meus estudos e estou muito animado com o papo. Vamos lá. Bom, foi muito bom te receber, né? Para começar, assim, eu quero fazer uma pergunta mais da sua trajetória do colégio, assim. Quando que você percebeu que, assim, que a música ia ser o seu objeto de estudo, que você ia trabalhar com isso? Quando que você percebeu isso? Foi mais ou menos quando eu estava na transição do fundamental para o ensino médio, que eu comecei a frequentar escolas de samba aqui em São Paulo. No carnaval eu comecei a tocar e aí eu fui pegando gosto pela música e, paralelamente, eu estava também entrando, na época, na pastoral. Naquela época, 2011 para 2012, o Everton Lima, que trabalhava aqui na pastoral do colégio, ele foi me incentivando a começar a tocar nas missas aqui, que tinha Nossa Senhora Auxiliadora, enfim, nesses contextos, que aí eu comecei a inserir a percussão, que é o meu instrumento, né? Eu toco bateria e percussão, e aí eu comecei a tocar, e aí eu comecei a ver que cada vez mais eu tinha desenvoltura para aquilo. Também, na época, tinham 2 funcionários que trabalhavam no teatro, que era o Digu e o Diego. Foram 2 grandes mentores também que começaram a me incentivar. Eu fiz o meu primeiro show profissional com a banda deles, que era a Gente 26. Então, eu tinha esses primeiros incentivos e, paralelo, na época que eu também estava no carnaval, eu comecei a trabalhar fazendo shows de escola de samba em festas, formaturas, casamentos. Não sei se vocês já viram esse tipo de... Enfim, performance em festas. E aí eu comecei a ver, tô ganhando um dinheirinho legal. Sim. Já comecei a perceber que eu gostava de fazer aquilo. E foi aí o pontapé inicial com a música. Foi nessa época. Caramba, nossa, muito da hora. Aí, tipo assim, você falou dessa parte do samba. E quando que você começou a ver que você queria ir pra essa parte dos musicais? Então, na realidade, tem toda uma trajetória até chegar nisso. Sim. Mas em 2013, foi a primeira vez que eu assisti um musical aqui em São Paulo. Que foi o musical do Rei Leão, que teve faz já mais de 12 anos por aí. Enfim, mais ou menos nesse período também. E aí, ali que eu falei, cara, eu quero um dia trabalhar com isso. Porque o musical do Rei Leão, caso vocês não tenham assistido, ou você que está em casa não tenha visto, ele é diferente da formação dos musicais que tem, que a orquestra fica embaixo do palco. Onde os percussionistas, eles ficam no palco, num elevado. Então, eu lembro de estar assistindo o tempo inteiro eles tocando a peça. E eu falei, eu quero fazer isso. Então, 2013 foi o momento que eu falei, eu quero trabalhar com musicais. Só que, naquela época, eu ainda estava aqui na escola. Eu estava começando a estudar percussão. Então, já era um salto muito grande. É tipo, sei lá, tô começando na base do Corinthians jogando bola e eu já quero ser profissional, sabe? Sim. Era esse salto. E aí, eu comecei a estudar. Foi um momento que eu comecei a fazer questionamentos internos e eu sempre fui muito decisivo, assim, decidido, na realidade, no que eu queria fazer e o que eu precisava para conquistar esse lugar nos musicais que você perguntou. Então, eu fui vendo, eu preciso desenvolver habilidade X, eu preciso saber ler partitura, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso tocar outros instrumentos para além do que eu tocava naquela época na missa, que era o carrom, meia-lua, ganzá. Então, eu comecei a estudar mesmo música. Foi em 2014 que eu entrei na EMESP Tom Jobim, que é uma escola de música do estado de São Paulo, que é como quase um conservatório. Não é uma universidade, é um ensino técnico, digamos assim, de música. E aí eu comecei a galgar esse espaço. Só que é muito legal que quando você traça um objetivo na minha carreira, digamos, com a música, várias outras portas vão se abrindo até chegar nesse lugar. Então, antes de chegar nos musicais, eu comecei a tocar em orquestra, aí eu comecei a tocar em grupos como corais, big band, trios, quartetos, bandas, acompanhando alguns artistas, não a nível nacional, como um Thiaguinho, etc. da vida, mas pequenos artistas independentes. E, paralelo a isso, a gente vai conhecendo pessoas, né? Na minha área como músico, não tem muito uma realidade de você ter um currículo, né? Você faz uma faculdade, você se forma e você vai num estúdio. Tá aqui meu currículo, eu sou percussionista, baterista, eu gostaria de trabalhar aí gravando os artistas que vocês gravam. Não funciona assim, é muito do QI, do quem indica. Então, eu te conheço e aí eu tô num trabalho, eu falo, acho que seria o perfil dele tá nesse trabalho. Aí eu te ligo e aí você vai. Aí de lá você conhece mais outra pessoa que te leva, então vai meio que abrindo uma teia, um monte de ramificação. Exatamente, de áreas que a gente pode atuar.
E aí, nesse meio tempo, de 2017 para 2018, eu conheci um músico na EMESP Tom Jobim, saxofonista Josemir Melo, que ele estava fazendo parte de um musical da companhia Nissi, que era o Rua Azusa. E eles iam entrar com um musical novo, que era o Hadassah, o musical, que ia falar sobre a rainha Esther do Egito. É uma companhia evangélica, então ia fazer um paralelo com essa parte da religião. E precisava de alguém que tocasse percussão e bateria. Especificamente alguém que tocasse derbaque. Vocês já ouviram falar nesse instrumento? Não. É um instrumento que a gente toca na música árabe, que acompanha a dança do ventre. Enfim, a edição coloca o sinal, a gente manda depois pra ver. E aí precisava de alguém que tocasse esse instrumento, eu tocava, e aí ele me indicou pro diretor musical, e aí eu entrei no musical. Então foi o meu primeiro musical, em 2018, Hadassah. E aí depois disso... Legal. Como eu falei, do quem conhece aí vai indicando, aí eu comecei e tô até hoje. E é uma das áreas que eu mais atuo profissionalmente, dos musicais. Os musicais tanto nacionais, como esse último, que eu tô com a camiseta do Gal Costa, que a gente fez, que é, enfim, uma artista, né, brasileira. E aí fizeram uma peça sobre ela, então a gente chama que é um musical autoral, nacional, né, aqui do Brasil. E musicais que vêm de fora, da Broadway, da Disney, que fazem no Brasil a montagem oficial. Então, essas áreas que eu atuo. Mas foi assim que eu comecei, nos musicais. Entendi. Qual você diria que foi, assim, o seu trabalho, assim, da vida, o seu preferido, ou que você mais gostou de fazer? Nossa, eu acho muito difícil, porque são vários e cada um tem a sua especificidade, assim. Tem musicais que eu faço, por exemplo, parte da orquestra apenas tocando bateria. Outros que eu faço tocando apenas percussão. Outros que eu faço tocando os dois ao mesmo tempo. Caramba. Então, eu diria que esses que eu faço, essas duas funções, que basicamente seriam duas cadeiras, que unificam em uma e tem que tocar, foram os meus prediletos, mais desafiadores, assim. Eu destacaria o Dream Girls, que foi no ano passado, 2025, no Teatro Santander, que eu fazia essas duas funções. Mas também já teve um show do Frozen Concert, que foi tocando a trilha original do filme Frozen, ao vivo, com uma orquestra enorme. Caramba. E aí eu era um dos percussionistas, então foi um marco, assim, de estar tocando uma trilha original da Disney. A gente recebia a partitura, então tinha indicações de minutagem, exatamente como os músicos gravaram a trilha original do filme, a gente tocava ao vivo, então foi uma experiência bem legal. Mas é difícil destacar um, assim, porque cada um tem uma particularidade. Por exemplo, esse da Gal que eu tava agora trabalhando é música brasileira, né? Eu sou brasileiro, percussionista, então tem uma conexão grande. Então eu adoro também tocar esse tipo de show. Então, cada um, se a gente for destacar, que são vários, eu vou falar, esse aqui conta disso. Tem esse a aqui. sua parte preferida. Cada um te marcou de um jeito específico. Exatamente. E você leva pra vida isso. Isso. Não, eu acho muito da hora isso. E aí, nessa questão na hora dos musicais, se acontece algum erro assim, se você erra ali uma hora na música, tem, tipo, dá um jeito de você acertar ali, mudar? A tem gente uma segue. camufladinha. Segue a vida. Segue não pode... A gente tem uma brincadeira entre nós músicos que a gente não pode entregar o erro. É claro que o diretor musical, o maestro, quem tá conduzindo ali a orquestra, ele sabe quando você errou. Mas é aquilo, você tá tocando, aí você erra, você não pode... Sabe, fazer aquela careta de fui eu. Finge que nada aconteceu e que acertou. vamos nessa. Porque assim, é a primeira vez que a maioria das pessoas que estão assistindo o musical estão ali, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que está ali vendo pela primeira vez, ela não sabe o que é o certo e o que é o errado. É claro, existem erros que desmorona tudo. Que dá pra ver. Né? Sei lá, se um cenário não entra, trava, uma estrutura cai, ou eu, por exemplo, como baterista ou percussionista, se eu erro, dependendo do que eu erro, pode ser uma catástrofe, né? De você estar tocando, aí você tem que fazer um psh, junto com um movimento que alguém faz o braço, e aí se você não faz isso, fica meio estranho, enfim. Sim. Às vezes dá pra mascarar o erro, às vezes não, mas num geral a gente segue o show, não pode parar, até porque é tudo muito vivo, é tudo muito dinâmico, né? Tem pessoas que acham que a música de um teatro musical é gravada, que é playback, né? Porque às vezes a gente tá embaixo do fosso, então quem tá na plateia, cadê os músicos? Cadê essa música? Não é ao vivo. E a qualidade do áudio é tão boa que você acha que é um CD, que alguém deu um play, mas a gente tá fazendo ao vivo. Então, a chance da gente entregar esses erros, ela é muito pequena, até porque assim, todos nós lá somos profissionais, a gente tem um período de ensaio para acontecer ali a temporada que a gente fica. Mas errar é humano, acontece em todas as áreas e a gente está suscetível a isso. Da mesma forma que um ator pode esquecer ali o texto, e aí ele tem que
Não, veja bem, ele tem que, né? Contornar a situação. A gente com a música é a mesma coisa. Mas a gente evita ao máximo acontecer. Eu, principalmente, erro muito pouco. Vocês ficam, assim, muito tempo de preparação e de ensaio para os musicais? Costuma ser quanto tempo, mais ou menos? Os atores que fazem parte da produção, eles começam a ensaiar geralmente 1 a 2 meses antes do início do espetáculo. Os músicos começam a ensaiar em cerca de 15 dias a 1 semana antes da estreia. Então a gente recebe o material mais ou menos uns 3 dias antes de começar os ensaios, só da orquestra. E aí a gente ensaia 1 semana só os músicos, só lendo a partitura, sem ter a referência da voz cantada, da história. Tem muitas vezes engraçado isso, que a gente tá ensaiando, a gente não faz ideia do que se trata a história. E Caramba. A música, principalmente, que a gente tá tocando, tá lá... Eu não sei o que tá sendo cantado ali na hora. Sim. Então, eu só tô lendo bolinha, a partitura. Aí, quando chega o elenco, aí traz um significado pro que a gente tá fazendo. Então, 1 semana que ensaia só a orquestra. Aí tem um ensaio que a gente chama de ensaio à italiana, que é quando junta o elenco com a orquestra. E aí a gente faz o primeiro ensaio com eles ouvindo Legal. A orquestra pela primeira vez e a gente ouvindo eles cantando. Então é um momento bem emocionante. Até se você jogar no YouTube e procurar ensaio à italiana, vocês vão ver que é um momento muito especial. E aí depois disso a gente já vai pro teatro e aí tem cerca de uns 4 a 5 ensaios para marcar luz, cenário, passagem de som, enfim, é a semana que a gente chama de Semana da Morte, porque a gente fica o dia inteiro no teatro, muitas vezes mais esperando do que trabalhando, do que tocando, porque imagina, a gente tá lá tocando, aí para tudo, não, luz 4, você tem que mirar na atriz, aí a gente fica lá esperando, Então é mais ou menos esse período, o elenco ensaia de 1 a 2 meses e a orquestra 1 semana, depois mais 3, 4 dias com todo mundo, e já estreia. Então é um processo bem rápido, inclusive, que é uma das críticas que muitas pessoas têm das produções quando são feitas no Brasil, que aí são outros papos que a gente pode falar, de questão financeira, tudo, porque um musical na Broadway, normalmente ele tem anos de montagem, de preparação, para até depois estar ali aberto ao público. Aqui é muito... Sim, vambora. Você tem vontade de ir pra Broadway? Eu tenho vontade de fazer alguma temporada lá, mas assim, ao mesmo tempo, a trajetória que eu venho galgando aqui faz com que eu queira cada vez mais estar aqui. E lá é um mercado completamente diferente, né? Então, toda a história que eu já tenho construído aqui, aqueles contatos que eu falei no começo, no momento que eu vou pra lá, eu tô começando, eu não sou ninguém. Você vai estar no zero de novo. Exato, e aí eu tenho que construir toda essa relação, e aí é uma outra cultura, é um outro país, é outro tudo, né? Então, eu tenho vontade, mas sabe, só se tiver já um... Hey, Daniel, sabe, tudo certo, e eu só vou lá, já toco, eu não tenho que construir o que eu fiz aqui. Exato. Ah, tá. E... A Broadway, né, tipo, todo mundo acha, todo mundo vê que, tipo, é o ápice ali dos musicais, eles fazem as melhores produções, assim. E o quanto essas produções da Broadway influenciam aqui nos musicais brasileiros? É, tipo, a maioria dos musicais que você fez são da Broadway? Não, a maioria dos que eu fiz são nacionais. São que foram compostos aqui no Brasil. É claro que o mercado americano, o de inglês, que são as grandes escolas dos musicais, que é da Broadway, do West End, que é de Londres, eles influenciam no formato que se faz musicais no mundo. Então, o musical, por mais que ele seja brasileiro, por mais que fale sobre a Gal Costa, ele tem o formato de um musical broadwayniano, enfim, não sei como se diz, mas segue as estruturas. A gente fala como se fosse um livro. Você vai seguir a mesma estrutura da parte musical, a parte do cenário, a parte de atuação, de coreografia. Então, a maioria dos musicais que eu fiz aqui foram nacionais. Eu já fiz um musical do Tom Jobim, que foi o ano passado, o musical da Gal. Eu fiz um musical chamado, esse ano, inclusive, Ópera do Malandro, que é do Chico Buarque. O ano passado eu fiz retrasado, eu fiz um musical chamado Mundaréu de Mim, que era um musical também nacional. Enfim, vários outros nesse contexto, mas também faço o da Broadway quando vem pra cá também. Mas a maioria são os nacionais. Entendi. E, assim, nas questões dos bastidores, assim, lá dos musicais, qual as coisas mais diferentes que acontecem que, tipo assim, ninguém imagina, assim? Tem alguma coisa, assim, que você fala, nossa, a gente ensaia dessa tal forma, a gente se prepara dessa forma pra, na hora, tipo, sair tudo perfeito e, tipo, não é alguma coisa que todo mundo pensa que acontece?
Olha, na minha área especificamente, enquanto músico, é uma relação muito engraçada, porque a maioria das pessoas, quando pensa, ele é músico, às vezes já automaticamente vem a imagem dele tocando num palco, para uma plateia, ou ele tocando com algum artista. E na área de musicais, muitas vezes a música, é engraçado isso, é teatro musical. Então a música é importante, só que muitas vezes pelo fato de nós estarmos tocando no fosso, ou na coxia, ou até numa sala diferente, por exemplo, no Radassa, uma curiosidade, toda a orquestra ficava em cima do palco num lugar escondido e eu ficava no fosso sozinho, numa sala, assim, só. E aí eu via o maestro por uma TV e não via a peça, eu só ouvia o que estava acontecendo, mas eu não sabia como era a peça, de coreografia, cenário. Então, eu acho que a maior curiosidade de quem não está nesse mercado pode agora assim descobrir é essa relação dos músicos não aparecerem em cena e a gente tocar, a gente até brinca que às vezes a gente parece um funcionário público, que a gente chega ali, abre a partitura, toca, a gente não tem aquela relação do público de ver você tocando. Sim. Tem musicais que sim, do Tom Jobim a gente ficava no palco, as pessoas viam a gente tocando e isso era muito legal, a pessoa, nossa, olha o baterista tocando, etc. Mas a maioria a gente tá escondido. Então você chega no teatro, vai lá, toca, aí depois quando você sai no teatro, as pessoas que estão ali na frente esperando os atores pra tirar foto, olha, tipo, quem é você? Sabe, eu só era o baterista ou percussionista da peça. Então, eu tenho uma função muito importante em toda a operação, porém, na parte artística, às vezes você fica, eu quero ser músico. E aí você toca em musical, você tá escondido, ninguém te vê, ninguém sabe qual é o seu nome. E aí, enfim, eu acho que essa seria a principal curiosidade. Tem outras também, mas aí é de outros departamentos que eu não posso falar. Mas da música, essa seria esse lugar peculiar. Caramba. Eu quero fugir um pouquinho do tema de musical e eu fiquei sabendo que a sua esposa ela é ex-aluna também. Sim. Como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos na Semana Missionária em Jacupiranga, de 2012. Sim, foi em julho de 2012, a gente se conheceu naquele período. E desde então eu comecei a paquerar ela, aquele flerte aqui e ali. E aí a gente começou a namorar e estamos até hoje. A minha esposa, a gente tem uma filha juntos, a Ana Lívia. Legal. E foi ali que a gente se conheceu. Mas aí vocês se conheceram ali e já começaram a namorar a partir daquele momento? Sim, na realidade a gente começou a namorar em março de 2013. No ano seguinte. Sim. Então a gente com um tempo ainda, ela estava no terceiro colegial, eu no segundo. E aí a gente começou a namorar nesse período. E aí estamos muito até legal. hoje. Caramba, que bom. Ela te apoia bastante no seu trabalho, né? Muito. Ela foi vendo essa construção da minha carreira. Porque como eu falei, em 2013 eu estava fazendo show com escola de samba, em casamento, festa. E aí eu fui descobrindo como é ser profissional da música. Porque diferente de outras áreas, a música não é um caminho linear. Na realidade, nenhuma área é linear. Que você escolhe, eu vou fazer isso pro resto da vida. Mas a música tem muitas áreas que a gente pode atuar. O musical é uma delas que eu atuo. Eu atuo em várias outras áreas também da música. Então, ela foi vendo eu chegar nos musicais, eu ir pra orquestra, eu fazer viagens para fora do país, eu trabalhar em festivais fora. Então, ela foi aprendendo também como era. Porque até então, naquela época, era engraçado isso. Legal contar que ela tinha um medo da gente namorar, porque na época eu queria ser músico de cantor de pagode. Eu era do samba, eu queria acompanhar um Exalta Samba da vida, um Revelação, um Thiaguinho. E esses artistas rodam o Brasil, tá toda hora tocando, então ela já associava que eu ia ficar muito tempo longe de casa, que eu ia viajar, sei lá, quarta-feira, ia voltar segunda-feira pra casa, e ela não queria isso, e aí a gente foi vendo outras áreas que eu poderia voltar pra casa todo dia, e musical é uma delas. Eu vou, toco e volto pra casa. Diferente legal. de ficar viajando, etc. Mas você já fez viagens com os musicais? Não com musicais. Não, musicais já. A gente já fez turnê pelo Brasil com algumas peças ou shows. O primeiro deles que eu fiz foi o show do Encanto. Sabe o filme Encanto? Sim, da conheço. Disney? A gente fez um show da Disney aqui no Brasil que era o mesmo formato do Frozen Concert, que era o filme e a gente tocava as músicas quando tinha música. Caramba. E aí a gente foi para Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E aí a gente viajou a alguns estados com musical. Mas eu já fui para outros lugares, tanto do Brasil e outros países, com outros projetos da música. Mas musical, normalmente é temporada aqui em São Paulo, fixa num teatro, aí às vezes vai para outro teatro. Sim. Ou às vezes uma temporada no Rio, que aí a gente vai todo final de semana pro Rio e volta. Ou turnê que você vai um final de semana, toca numa cidade, volta, aí no outro final de semana vai para outra cidade, aí fica rodando assim.
Entendi. Aí ela, tipo, certo. costuma te acompanhar, assim, né? Quando você vai pros musicais, ela vai ali assistir de vez em quando com você? Nos musicais, ela sempre vai na primeira Sempre? semana de estreia. Não, imagina, ela não, Não, vai todo dia. sim, Quem claro, aguenta né? ver as mesmas peças todos os dias? Não, Mas ela sempre vai na estreia VIP, que é uma estreia só pra convidados, pra Ah, imprensa. E aí ela vai, porque ela é Chique, importante. É claro, minha chique. esposa, Claro, né? a esposa do baterista. E aí ela tá lá sempre, mas durante a temporada, não. Porque Sim. a gente faz, só Tá pra vocês terem uma certo. ideia, a gente chega a fazer 6 a 7 sessões por semana Nossa. do mesmo show durante Nossa. meses. Então, às vezes a gente mesmo já não aguenta mais então. tocar, porque assim, é a mesma história, são as mesmas piadas, é a mesma música. No nosso caso, enquanto músico, tem uma partitura que a gente tem que seguir, não é tipo, vamos tocar aí à vontade. Não, você tem que seguir porque esse pá que você vai fazer tá relacionado com o movimento. Sim. Então é tudo muito roteirizado. Sim. E aí, enfim, ela não aguenta ir todo dia Claro, assistir. né? Mas ela vai uma vez, legal, amor, faz aquele stories, legal, agora fica em casa. Admira o trabalho. Exato, e a gente segue na rotina tocando ali. Ai, que Entendi. legal. Muito legal. Dani, eu quero agradecer a sua participação. Foi muito bom escutar. Tem várias coisas que eu não esperava de teatro musical e da sua Verdade. vida. E para quem quiser assistir o episódio inteiro, a gente vai estar no YouTube do Colégio Salesiano, no Spotify e vai ter alguns cortes no Instagram do colégio. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.